Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero, em meu nome, desejar a você um domingo abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que se encontram nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco pela cultura cristã e Torá pela cultura judaica. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, seja bem-vindo. Aproveite para deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei e principalmente compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece, para que a palavra do Senhor continue sendo pregada e anunciada aqui neste canal, único e exclusivamente. Este é o nosso desejo. Sejam todos bem-vindos e vamos então iniciar a nossa leitura comentada. O texto desta semana, ele inicia no capítulo de número 22, no versículo 2. E o texto do livro de Números, ele muda agora das viagens do povo judeu pelo deserto para contar a história de Balaão, que era um profeta pagão que intentou no seu coração amaldiçoar os filhos de Israel. Ele foi contactado ou contratado por Balaque, que era o rei de Moabe ou Moabe. Balaão concorda em embarcar numa jornada até o acampamento israelita. Entretanto, primeiro ele pede permissão a Deus e vai com a condição de que falaria apenas aquilo que Deus colocasse em sua boca. Durante a viagem, aparece um anjo que vai brandindo a sua espada, bloqueando o caminho de Balaão, fazendo com que a sua montaria se desvie repetidas vezes da estrada, porque Balaão estava incapaz de ver o anjo. E aí ele reage golpeando a sua jumenta desobediente por 3 vezes. E, milagrosamente, Deus faz com que o animal fale com Balaão. E aí Deus então desvela os olhos do profeta, que então fica humilhado, para que ele possa ver um anjo em pé em seu caminho. O anjo então lembra a Balaão, uma vez mais, que ele pode apenas falar palavras que o Criador colocou em sua boca. Balaão encontra-se então com o rei de Moabe, Balaque, e acertam ali as custas ou o preço, né, que Balaão iria cobrar para cumprir os desígnios daquele rei. No capítulo 23, nós chegamos no acampamento do povo de Israel. Então Balaão inicia os seus oráculos e ele tenta, né, de acordo com aquilo que era proposto pelo rei de Moabe, ele tenta amaldiçoar o povo de Israel por várias vezes. E todas as vezes que ele tenta amaldiçoar o povo de Israel,
Deus interfere e ele acaba não cumprindo o seu propósito. Em vez disso, ele acaba abençoando o povo de Israel. E isso acaba fazendo com que Balaque fique muito bravo. No capítulo 24, depois que ele contraria várias vezes o rei de Moabe, Balaque, Balaão então é convidado a se retirar daquela terra. O rei de Moabe fica muito bravo e fala para Abraão, o rei de Moabe fica muito bravo e convida então Balaão a ir embora daquela terra. Balaão, porém, antes de ir, ele alerta o rei dos Moabitas a respeito do que aconteceria no futuro daquele povo, falando principalmente de um líder que surgiria e iria destruir aquelas nações. E da mesma forma, ele proferiu esta sentença sobre os reinos de Amaleque e dos quedeus. No capítulo de número 25, termina então a nossa leitura com a licenciosidade ou aquela atitude rebelde dos homens judeus com as filhas de Moabe e de Midian, que são promíscuas e acabam fazendo com que o povo de Israel esteja se prostituindo e adorando outros deuses por causa da sua presença entre o povo de Israel, por causa da presença das filhas daqueles povos na presença do povo de Israel. Da mesma forma, nós temos um ato que foi considerado indecente do midianita, do israelita, né, que era Zinri, e ele acabou sendo morto com a midianita que estava juntamente com ele por obra de Finéias, que era neto de Arão, e reagiu de forma zelosa, matando-os com uma lança. E desta forma ele impediu que uma peste que Deus havia enviado sobre o acampamento, essa peste viesse então a cessar. O que podemos aprender depois de termos lido este trecho da palavra de Deus? Primeiro, Deus ele pode falar com alguém que não é do seu povo. Balaão não era israelita, mas tinha conhecimento de Deus. Deus, então, utiliza dessa prerrogativa para conversar e passar as suas impressões e as suas ideias a respeito do seu próprio povo. E ao ser convidado, Balaão, ao ser convidado para amaldiçoar o povo de Deus, demonstrou temor e foi consultar o soberano Senhor. O resultado é que houve uma orientação de Deus para que os hebreus não fossem amaldiçoados pela boca de um pagão, pois eles já eram abençoados por Deus. Quem é abençoado por Deus recebe proteção deste mesmo Deus. Entretanto, precisamos ficar atentos aos falsos profetas. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz o texto bíblico, abre aspas, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Balaão agiu dissimuladamente e intentou no seu coração obter riquezas às custas de proferir algo indevido sobre o povo de Deus. Como esse falso profeta, existem muitos atualmente, e é nosso dever investigar pela palavra a veracidade de seus ensinamentos. Segunda lição que podemos aprender: o episódio da mula falando e a aparição do anjo mostra que Deus é misericordioso e prepara todas as situações que sejam necessárias para que o ímpio mude o seu caminho e se volte para ele. Em Apocalipse 9, versículos 20 e 21, João, em sua visão do toque das trombetas, declara, abre aspas, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, nós vemos que pessoas que estão longe de Deus, não é agradável a Deus isso. E Deus, ele é misericordioso e prepara tudo para que essas pessoas se voltem para eles. Mas o interessante é que, na maioria das vezes, as pessoas continuam desprezando o cuidado de Deus. Terceira lição que nós podemos aprender: ao perceber que não conseguiria amaldiçoar Israel, Balaão colocou em prática um plano de orientar os inimigos a destruir as bases da adoração do povo de Deus. A mudança no procedimento religioso seria o caminho para a derrota dos escolhidos de Deus. E é isso que acontece quando negligenciamos a nossa vida religiosa e damos vazão aos nossos desejos obscuros, a ruína espiritual. Em Judas, versículo 11, está narrado o destino de todos aqueles que preferem dar ouvidos à ganância. Abre aspas. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Fecha aspas. Existem procedimentos que as pessoas que não querem que a obra de Deus avance, elas fazem. Porém, o seu destino é a ruína. Da mesma forma que aconteceu com Caim, da mesma forma que aconteceu com Balaão e da mesma forma que aconteceu com Coré. E a quarta lição que nós podemos aprender: que o neto de Abraão aprendeu o que foi ensinado pelos seus pais e deu o exemplo de qual deve ser o procedimento em relação ao pecado. Não tolerância. Deus se agrada de quem cumpre ou faz cumprir os seus regulamentos. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, diz assim, abre aspas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ele do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Fecha aspas. Deus tem a recompensa guardada para aquele que é fiel e faz a sua vontade. E a última lição que nós podemos aprender nesse trecho é que Jesus também teve um momento em que teve de escolher entre fazer a vontade de Deus ou seguir os seus próprios interesses.
Em Mateus capítulo 26, versículo 39, Jesus tem um momento de angústia de alma. E em sua oração ele diz assim, abre aspas, meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aprendemos com Jesus a atitude correta diante das circunstâncias, o que é totalmente inverso do que fez Balaão. Balaão, insistiu com Deus para fazer o que o seu coração estava mandando. Jesus, pelo contrário, cumpriu fielmente os desígnios de Deus e foi exaltado soberanamente, enquanto Balaão sofreu a desonra. Deus nos ajude a estar atentos a qualquer que seja a intenção daqueles que querem prejudicar a obra de Deus ou a obra que Deus quer realizar por intermédio de cada um de nós. E busquemos realizar a vontade de Deus, seguindo os seus mandamentos e dando testemunho vivo do amor e da proteção que Ele quer nos dar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, Deus querido, por estudar a Tua palavra e por verificar que no Teu grande amor, no Teu cuidado, Tu nos livras, ó Pai, muitas vezes de coisas que nós nem sabíamos que estava acontecendo. O povo de Israel estava ali no seu acampamento, enquanto inimigos estavam tentando amaldiçoar, tentando mal contra aquele povo. Mas tu os protegestes, e da mesma forma que tu fizeste no passado, tu continuas hoje fazendo, nos protegendo das falsas doutrinas, nos dando condições de cuidar, ó Deus, daquilo que é da tua obra, mas ao mesmo tempo de nos livrar do homem mau, do fraudulento, daquele que intenta o mal contra nós. Por isso, Deus querido, nós queremos te agradecer e pedir mais e mais da tua orientação, do teu conhecimento, para que possamos ter sabedoria na hora de agir e fazer de acordo com a tua vontade. Essa é a oração que fazemos, agradecidos a ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Na próxima semana, iremos ler e comentar o texto que vai do capítulo 25, do versículo 10, até o capítulo 30, versículo 1 do livro de Números. Que Deus abençoe a tua vida e abençoe a vida da tua família, em nome de Jesus. Amém.